Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Logística Fora da Caixa. Estamos ficando enferrujados, hein, Tadana? A gente não está conseguindo cumprir nossas agendas, não estamos conseguindo enquadrar, encaixar o convidado, eu e você. E o estúdio, né, que está bem concorrido aqui, né, Andrei? Tá difícil as gravações, bater de frente com o Copa Truck. Tá complexo, mas vamos lá. Mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui hoje. Eu acho que é importante, Helder, a gente destacar a questão de que os convidados também podem indicar novas pessoas para estarem aqui na mesa para ouvir, Sim. né, a nossa história. A gente tem uma lista de convidados, mas sempre tem outros profissionais que a gente não conhece que podem vir contar a sua história, né? E tem umas coisas legais por vir aí que a galera tá tudo aguardando assinatura de contrato. Eu tô começando a ficar com medo. Tem alguns convidados bem legais aí. Mas é importante também destacar os comentários iniciais das redes sociais. O podcast Logística Fora da Caixa está no YouTube, que é a plataforma principal. A gente está fazendo alguns reels, alguns cortes com falas que tragam importância, relação com o mundo do transporte e da logística. Então é bacana você aí que está do outro lado, vai ouvir mais uma grande história hoje. É um empreendedor, uma transportadora que eu conheço já há um bom tempo, somos parceiros, eu acho que vai enriquecer bastante. Mas antes de nós iniciar a nossa conversa, é importante você curtir as nossas redes sociais, deixar um comentário para o convidado, para você que vai assistir essa entrevista. Se inscrever no canal também é bacana, que a cada nova entrevista você é notificado, e compartilhar, se você tiver algum amigo que precisa ouvir a história que será contada, é importante você compartilhar com esses amigos e os seus conhecidos. Além disso, estamos no Spotify também. É uma rede aí, uma plataforma que hoje está crescendo bastante, e para quem está vindo do trabalho, está indo para o trabalho, pode escutar o Spotify também as entrevistas. Então vamos lá, Helder, apresente o nosso convidado e vamos para mais uma história. Antes, só complementar que esse último mês foi bem legal, assim, os feedbacks que a gente recebeu. Eu, pelo menos, recebi alguns contatos de pessoas que nos encontraram nas redes, ouviram algumas histórias e se interessaram em participar. Então, isso para a gente é bastante gratificante e é um reconhecimento de que é um conteúdo bastante interessante, todos os convidados que a gente traz aqui. E hoje mais um, né? Hoje a gente está aí com Guilherme Trentin, fundador e CEO da Log Uber. Antes de tudo, muito obrigado. A gente não se conhece pessoalmente, nem não tinha contato nenhum, né, Guilherme? Sim. Eu simplesmente chamei ele, daí do nada acho que o Paulo falou contigo, né? Vai lá que os carecas são gente boa. Vocês já se conheciam, né? Já conheci. Legal. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Vamos contar uma boa obrigado, história. Obrigado, Helder. Obrigado, Tailan, pelo convite. Para mim é gratificante participar, né, do Logística Fora da Caixa. Acompanho vocês aí pelo canal, né, tanto no YouTube quanto no Instagram. É muito bom. Né? Para quem está dentro do segmento da logística, é muito difícil se falar de logística às vezes. E aí a gente tem ali um canal que mostra, né, uma identidade com que a gente passa no dia a dia. E isso é muito importante. Sim. Porque, de fato, assim, o mercado ele é muito volátil, né? A gente fica imaginando e tentando prever algumas situações que muitas das vezes a gente acaba não sabendo, né? E aí, ter a história de outra pessoa compartilhando a situação do dia a dia traz ali pra gente um grande conhecimento, uma bagagem muito importante. E aquilo, né? Acho que o conteúdo tá ali para quem quiser. Exato. Né? Acho que a democratização da internet, né? Justamente para que a gente consiga fomentar o conhecimento com as pessoas, dá essa oportunidade de todo mundo ter a condição de buscar, né? E isso é muito importante. Então, mais uma vez, parabéns. Eu sei que o trabalho não é fácil, é muito corrido para vocês e a agenda é apertada, mas de fato faz a diferença. Viu? Sim, com certeza. A gente sempre começa, né, indagando. Hoje eu vou fazer diferente, é uma novidade a minha pergunta. Quem é o Guilherme Trentin? É a mesma pergunta. Eu estava esperando. Bom, o Guilherme, né, Trentin, ele começa ali. Vou contar um pouquinho da minha história, então, profissional, né, para vocês entenderem um pouco do contexto, né. Eu nada mais sou do que uma pessoa normal e do mercado, igual vocês, igual qualquer outra pessoa que está na logística. Tá? Eu comecei pequeno.
Comecei como ajudante de carga, trabalhava numa transportadora lá em Guarulhos, no Central Global, em Cumbica, se eu não me engano, faz tempo. Tenho contato com o dono da transportadora até hoje, o Júnior, cara sensacional, aprendi muito com esse cara. Comecei como ajudante de carga, fazia ali, a gente trabalhava com, se eu não me engano, era a Philips Morse, quando ainda a Philips fazia importação de lâmpada para o Brasil. E aí essa transportadora recebia e fazia a distribuição. Então descarregava container, né? Fui aprendendo toda essa parte da logística desde o começo mesmo, né? Da onde realmente acontece, na parte operacional. Passei ali por conferente, fui para a parte administrativa depois, e passaram pessoas na minha vida que foram muito importantes para esse conhecimento, né? Pessoas que me trouxeram, a princípio, coisas boas e coisas ruins, né? E as coisas ruins eu acabo colocando sempre dentro do contexto que elas fazem com que você se transforme, que você transforme as suas coisas em coisas boas no final. Então, tive muita gente ali que pô, beleza, o Guilherme, né? Mais um ali trabalhando, então gostava, não gostava. A área profissional nossa, ela é muito dinâmica, né? Não dá muito para ficar de frufru, né? De papo furado e de ali, vou passar, dar uma alisada aqui no caboclo aqui. Não vai, não funciona. E aí, dessa transportadora, eu fui para do Coco, trabalhei na parte administrativa também na do Coco, fiquei um tempo lá, também muito rápido, assim, vai, 1 ano e meio, 2 anos. E aí tive uma oportunidade bem importante na Mãe Terra, né? Uma empresa que hoje é do grupo da Unilever. Então, eu comecei na Mãe Terra ali na parte administrativa, cresci, né? Aconteci. Que idade tu tinha? Ali eu já tinha uns 22 anos, né, já. 22, fiquei 21 anos, cara, 21 anos. Fiquei, agora até perdi, vai ficando velho, né, meu? Outro dia o cara me falou, pô, o cara tem uns 40, eu falei, pô, meu, 40 não, meu. Tu tem quantos anos? Tenho 34, cara. 34? 34 anos, cara. Tô escondendo a idade já. E aí na Mãe Terra foi de fato onde eu tive uma boa alavancagem profissional, né? Eu passei ali pela logística, né? Então, assim, toda a parte de planejamento, desde transportadora, a parte de produção também. Então, assim, foi algo que me ajudou muito. Uma empresa que me deu muita oportunidade. Na época, o CEO dela era o Alexandre Borges. Era uma empresa muito pequena, estava aqui próximo até, aqui em Osasco. Ela ficava ali perto da Ponte dos Remédios. E ali foi, de fato, a minha escola, cara. Eu aprendi muito o que era e o que não era certo, né? E o que eu precisava fazer se eu quisesse ter uma empresa no futuro. A vontade de empreender, ela sempre, acho que me acompanhou, tá? Eu sou aquele moleque que, quando era ajudante, vendia doce de leite que meu avô fazia na rua, né? Ele fazia no pote, no tacho. Então, ele dava ali, né? Não porque eu precisava, sou muito honesto em relação a isso, mas porque eu gostava, né? Entregava o meu panfletinho de domingo para ganhar um dinheiro a mais, trabalhava no buffet, né, de criança para ganhar meu dinheiro a mais. Então, isso para mim foi muito gratificante, porque eu nunca tive preguiça, de fato, para fazer as minhas coisas. Sim. Né? Tinha uma boa estrutura dentro de casa, meu pai e minha mãe trabalhavam, tinha uma boa, né, condição financeira, né, vamos dizer assim, uma classe média. Então, assim, isso me ajudou muito em todos os sentidos, mas o que me ajudou, de fato, foi trabalhar. Foi não ter vergonha e não ter preguiça e ser cara de pau no final de tudo, né, meu? Porque, assim, eu lembro que na minha época, né, quando eu pegava ali 14, 15 anos, que fazia o panfleto mesmo, né, que era mais um biquinho, pô, tinha a molecada da minha idade ali, tinha vergonha, o cara não queria fazer um panfleto no metrô, ali em Arthur Alvim, morava na Zona Leste, o cara não queria lá em Arthur Alvim, lá para entregar panfleto. O cara não queria vender doce na rua batendo na porta. E aí você vai aprendendo, né, meu? Pô, eu queria o quê pra mim? Eu queria construir minha história. Tinha aquele sonho de todo moleque, né? Que acho que todo mundo queria ser jogador de futebol, né? Todo mundo acho que pensou um dia na vida isso, mas não era pra mim, né? Vai Tem alguns que pensaram, mas as pernas não acompanharam. Não acompanha. Eu gosto de jogar bola também. Pô, eu gosto, mas tô acima do peso, né? Desculpa não, hein, meu? Pô, mas acompanha, cara. De fato, acho que todo mundo tem ali um sonho, né? E que idealizou diferente pra tua vida. E a logística, para mim, ela foi aparecendo como oportunidade, né? Então, chegar na Mãe Terra ali, ter essa condição, uma boa estrutura, uma empresa que tinha já 35 anos de mercado, mas com aquela gestão, tinha 8, me ajudou a fazer o que eu, de fato, queria fazer, que era testar as coisas, né? Muito novo, muito inexperiente também. Qual é o produto da Mãe Terra? Produtos naturais. Granola, arroz integral, tudo voltado para o natural e orgânico, né? Então, assim, durante esse período, 8 anos na Mãe Terra, a Unilever vem e compra. E aí, quando ela compra a Mãe Terra, de fato, eu penso muito assim, poxa,
poderia continuar, recebi, né, todo o aparato para continuar, falei, pô, mas não queria, porque ela ia sair daqui da planta de Osasco, eu já morava, né, aqui para Vargem Grande Paulista, mais para o interior, então para mim perderia um pouco desse sentido de fluxo. Puxa, eu vou para Vargem, Osasco, vai para onde agora? Pouso Alegre. Então a parte fabril era Pouso Alegre, o escritório administrativo Morumbi. Então isso para mim já não fazia tanto sentido essa, sabe, deslocamento. E assim, na cara e na coragem, tá? De fato, na cara e na coragem. Pensando muito, querendo muito fazer algo diferente. Sempre gostei muito dessa parte do transporte. E vi que tinha uma dificuldade. Não, tem, mas tem uma dificuldade hoje com o motorista, né? O agregado, ele é um pouco banalizado em relação ao que se faz de serviço, justamente por uma falta de gestão competente da transportadora. A preocupação minha era o quê? Idealizar um ecossistema. O que eu posso trazer diferente para o motorista que está na rua, sem que ele precise se preocupar só com o frete? Então, a idealização da Log Uber partiu dali. Foi quando eu sentei ali com o Armando, né? O Armando já seus 63 anos, já 60, na época tinha seus 57, aposentado cedo, por tempo de trabalho, começou cedo, o Armando, meu pai. E falei para ele, pô, vamos abrir uma transportadora? Isso na tua saída? Antes de sair. Antes de sair. A gente está falando com 25 anos. Cara. Então, 25, peraí, 8... Os caras estão confundindo o tempo já. 26, 27. 27, 27 anos. A Log Uber tem quanto 27. tempo? Vai fazer 7 anos. 34, 7, isso. É muito número. Fica meio maluco. Faz parte. Então, sentei com ele, aí ele falou, pô, vamos abrir uma transportadora? Ele falou, pô, nunca trabalhei com transporte. Qual é a expertise do seu pai? RH, recursos humanos. Não, mas relacionado a pessoas. Um cara organizado, virginiano, um cara que sabe e cuida de processo muito bem. Né? Eu já sou meio que, tipo, eu faço muito para acontecer. Então, se tiver que, né, antes de encher o copo para beber água e tomar água na mão, eu tomo na mão mesmo e depois a gente enche o copo. Sabe? Então é muito mais na loucura. E ele não, um cara muito mais centrado, calmo. E aí eu sentei com ele e falei, como? Vamos abrir como? Não tem caminhão, não tem nada, não, tem caminhão, não precisa de caminhão não, meu. Precisa do quê? Eu falei, eu já tinha levantado, né, já sabia o que precisava, eu falei, pô, precisa, assim, não é que a gente vai precisar de um caminhão, a gente precisa de um carrinho aí que, né, se enquadre numa caminhoneta, né, e tudo mais para ter ali a NTT, para conseguir puxar um seguro. Porque sem o seguro eu não consigo ofertar frete no mercado, né? Não consigo contratar um motorista agregado, cadastrar ele no gerenciador de risco e começar a prospectar aí cliente. Como eu já tinha um contato bem aflorado no mercado, né? Conheço bastante gente do mercado, eu já tinha os clientes direcionados que eu ia buscar. E assim, na minha cabeça já estava tudo pronto, montado. E aí eu fui nos clientes antes, né, dar aquela sondada. Pô, rola? Se eu colocar aqui uma carreta aqui para uma transferência aqui, bora, põe. E, caramba, agora falta carreta, né, meu? E, pô, mas eu sempre fui muito conversador. Então, assim, eu conhecia motorista e tudo mais. Aí eu lembro o seu Wilson, esse cara eu não esqueço. Esse cara me ajudou muito no começo. Japonês. Esse cara tinha 8 carretas, cara. Só que não era um cara comercial. Era o cara do caminhão. Ele tinha o caminhão. Cheguei numa operação e tal, falei, pô, rola. Beleza, então o que eu preciso? Disso, passou a documentação, não tinha aberto nenhum CNPJ, nada. Sentei com a Armando e falei, ó, tenho já engatilhado, tal, isso daí já era mês 7 de 2017, mais ou menos isso. A Log Uber, ela foi fundada no mês 10 de 2017. Então, rola, tal, mapeei tudo direitinho. O que precisa? Precisa a parte da documentação, né? Documentação, seguro, fiz aquele seguro mínimo, mostrei o que ia levar de carga. Resumindo, tá? R$4.000 foi o que a gente gastou para abrir a Log Uber. R$4.000. Cravado, R$4.000. E sendo bem claro, tá? Como eu estava nessa mudança, né, ou não de empresa, não tinha sobrando 4 contas. Você ainda estava trabalhando? Estava trabalhando, não tinha carro para pagar, sabe? Putz, namorando, todo cheio de conta. Não tinha. Aí eu falei para minha mãe, falei, pô, mãe, minha mãe trabalhava ainda, eu falei, pô, não quer fazer um empréstimozinho aí? Porque nem meu pai, tá? A situação da minha família ali, né? Por mais que eu tinha tido uma boa condição quando menor, o status já do meu pai e da minha mãe, já um pouco mais velho, não era tão bom. Meu pai se aposentou, mas se aposentou com R$3.000 de aposentadoria. Para um cara que ganhava 10, caiu muito. Então, assim, se passava uma dificuldade muito grande, em aspas, né?
Então, assim, não era dinheiro sobrando, todo mundo tinha. Ele não tinha, eu não tinha, pô, minha mãe tinha. Empresta, empresta. E aí emprestou os 4 mil reais ali, e a gente falou, pô, bora. O que falta agora? Só, né, contabilidade. Conheci uma pessoa de uma contabilidade, né, que era uma ex-namorada minha, inclusive, né, falei com ela, falei, pô, abre pra mim aqui, né, abro, tal, foi lá, abriu o CNPJ bonitinho, sistema, não tinha nenhum, não tinha nada, era tudo no Excel, fiz ali uma GR na época, cadastramos, puxamos a NTT, tinha uma D20, né, de um conhecido, o rolo, cara. Me presta D20 aí, cara. Não, é preciso emprestar. Como assim? Vai ter que passar pro CNPJ, né? D20 nem funcionava, cara. E precisava fazer para você conseguir colocar no NTT, você tem que fazer a transferência. Para transferir, você precisa fazer a vistoria. Puta, cara, deu um jeito lá na D20, funcionou. Daquele jeito, fumaçando, tudo zoado o negócio. Passou tal. Porque a NTT, se não tivesse, cara, esquece. Não consigo fazer nada. É a pedra fundamental. É pedra, não adianta. Até poderia transferir, fazer ali com o cara, mas ia fazer tudo errado. Eu falei, pô, fazer tudo errado já, numa primeira carga que a gente pega ali já dá merda. Pô, acabou, já não tenho dinheiro já. Estamos já, sabe, a carne no pescoço aqui, meu, faca no pescoço. E aí a gente fez ali a NTT, puxou o seguro, fez uma GR, seu Wilson sentou na mesa. A gente estava no escritóriozinho de casa, um notebook usado, velho, de uns 5 anos, uma impressora lá que, meu Deus do céu, só o cacareco. E ali a gente começou. Isso em casa mesmo. Em casa mesmo. A gente começou, 2017 veio. Cara, em 3 meses a gente faturou, assim, 2010, mês 10, 11, 12. Em 3 meses a gente faturou 300 pau. Cara. Tu começou com agregado, né? Com agregado. Só... Não tinha nada, não tinha condição nenhuma para comprar. O modelo, né? O famoso modelo antigo dos agenciadores. Agenciadores, né? De fato, agenciamento. A ideia em si, ela era muito... o que a gente vendia no começo, né? Era algo que a gente idealizava que acontece muito hoje. A gente conseguiu fazer todo um planejamento e hoje acontece. Mas a gente colocou muito pé na frente para mostrar o que a gente queria ser. Então, isso ajudou muito a gente, justamente porque a gente se preocupou muito na relação estrutura e negócio. Então, assim, primeiros 3 meses, faturar 300 mil reais, para a gente foi mal. Foi fora do escopo ali, do planejamento. Porque até então a gente não tinha ideia. Né? Veio 2018. Pô, 2018 a gente vai faturar 4 milhões. Pô, uma empresa que está dentro de casa, sem ter uma estrutura sólida, de fato. Só praticamente o relacionamento. Só relacionamento. E aí, assim, no meio do ano de 2018, o que a gente decide? E eu sempre bati muito isso com o Armando. Eu falo, cara, a gente precisa ter o quê aqui primeiro? Estrutura. Se tiver que faltar, vai faltar para mim e para você. Tá? A gente não vai colocar aqui, né, a nossa prioridade pessoal como a prioridade da empresa. Porque não é. Se eu tiro dinheiro da empresa sem pensar no crescimento dela, eu não tenho uma estrutura para oferecer para o cliente. Então, em 2018, a gente vai para um escritório 40 metros quadrados para a gente, poxa, dentro de casa, para 40 metros quadrados, 5 funcionários até final de 2018, nossa, maravilhoso. Toda a expectativa que a gente tinha ali já muito acima da realidade. A gente fica 2019 chegando no faturamento ali de 5 milhões e meio, rodando muito bem e tudo. Final de 2019, eu sou meio aquele cara antenado, igual vocês, né, que gosta de curiar muita coisa. Final de 2019 começa a vir aquele sinal da pandemia. 2019, eu lembro que tinha aquele Dash rodando da China, né, onde tinha os pontos com a gripe acontecendo, e eu todo dia abrindo. Nossa, meu Deus do céu, todo dia eu olhava. Vai chegar aqui. E aí você falava com alguém daqui na época, não, que não vai chegar aqui nada, que não vai, que não sei o quê. Chega janeiro de 2020, fevereiro de 2020, chega aqui. E assim, pra gente, nesse escritório de 40 metros, foi muito assustador. Porque o nosso segmento em si estava direcionado muito para carga seca. E aí foi uma falha minha até de estratégia empresarial ali, ver que o nicho que eu estava direcionado, ele talvez não representasse tanto para o mercado em períodos de grandes problemas, né? Então, assim, vou chegar na parte refrigerada, né? Mas 2020 para a gente foi um banho de água gelada, assim, tremendo. A gente fecha 2020 com um faturamento de 890 mil. Então, assim, de 4 milhões. 4, 5,
Então, assim, foi um susto. E aí a gente senta ali, né, quando a gente, meio do ano que a gente viu, já que tava péssimo, não tinha como recuperar mais um. Né? A gente senta, e aí a gente vai estudar, vai entender. Eu sempre gostei muito de ir no mercado, é fato. Sou o louco do mercado. Minha mulher quer fazer mercado, eu falo pra ela, ó, sai fora, eu que vou. Eu gosto de passar 2 horas no mercado, cara. Eu vou olhar mercado. Gôndola por gôndola. Gôndola por gôndola, cara. Eu Eu não gosto de fazer nem a Eu pau. gosto, cara. E você conhece ali, e eu comecei a ver muito produto, né? E aí foi quando eu comecei a olhar mais um olho diferente o refrigerado. Comecei a me atentar mais com a questão da carga refrigerada. Né? Dentro do mercado hoje, 80% do que se armazena é carga seca. Né? A condição de entrega para uma carga seca em relação à carga refrigerada é menos dinâmica. Né? Você vai ali uma vez no mês para fazer a entrega de arroz. Uma vez no mês você vai entregar. Né? E aí o que aconteceu na pandemia? Os caras se estocaram até o talo, porque o consumo estava alto. Então você fez ali, teve um pico, 2, 3 entregas, eu tinha um carro para atender, eu não conseguia atender 3. Então isso trouxe uma dificuldade para a gente. E aí na carga refrigerada é onde a gente começa a mudar um pouco esse entendimento, né? A dinâmica do refrigerado é muito melhor para distribuição, né, no last mile, o T2, né? De fato, o T2 ele é de fato a distribuição mais sensível que se tem nas grandes metrópoles. E a distribuição dela é muito agressiva. E o que se tem de dificuldade dentro do T2 são as transportadoras. Sim. As transportadoras, elas deixaram de investir nesse segmento. Na verdade, a qualidade do frio. Qualidade. Né? E o cara que tem hoje uma transportadora, ele não está preocupado no investimento de caminhão para transportar carga pequena. Ele não quer. É muito difícil. É muito difícil. O cara que está se dispondo a gastar 200, 300 mil reais para fazer a distribuição ali de até 2.500, 3.500 quilos. Ele prefere comprar um truque, uma carreta, um cavalo. E para ele o frete é muito melhor, beleza, tá tudo bem, né? Só que tem mercado para essa distribuição. Muito, muito Sim, alto. Muito. E aí você tem as transportadoras de pequeno e médio porte, que é igual a Log Uber, que estão preocupadas em fazer esse atendimento hoje só com agregado. E talvez isso, né, não coloque ela no jogo tão quanto a Log Uber espera estar, né, daqui 1 ano, 2 anos. Né? O movimento ele precisa ser híbrido, você precisa trabalhar com agregado, ele é muito importante. Só que você precisa também ter uma frota própria, de fato. Essa construção para frota própria e com agregado, ela te traz para o jogo de uma maneira muito diferente em relação a só trabalhar com um tipo de ou só o carro próprio ou só o agregado. Então aqui a gente está falando de 3 fases da Log Uber. 3 fases. A gente tem o nascimento dela com a carga seca. Exato. Depois você tem essa migração para refrigerado, congelado. Hoje você ainda atua com carga seca ou não? Atuo. Ainda tem uma porcentagem bem pouco. E aí um terceiro momento de ter a frota própria. Exato. Essa decisão foi esse ano, né? Esse ano. E assim, o que a gente vem construindo, né, dentro do ecossistema da Log Uber é trazer para o motorista, né, para o agregado, que é uma das preocupações que a gente teve desde o começo, é uma condição diferente. O que de fato é importante para o motorista? Só o frete? Ou talvez não? O que eu posso oferecer para o motorista? Tem um conjunto. Tem um conjunto. Eu lembro dos eventos que tu faz. A gente faz bimestral workshop. Ele faz um workshop. Coloca todos os motoristas com premiação. Vamos fazer um sobre cadeia de frio aí. Bora. Isso para mim é muito importante. Porque assim, a gente fez esse último agora, no sábado retrasado. Paulo e o Everton. O Everton tava da Dibracan. E aí eu levei lá uma galera, né? Levei os motoristas, a gente tinha quase 110 motoristas lá. E aí a gente trouxe, qual que era a minha preocupação hoje com o motorista é o quê? Qual é o problema da saúde mental que ele está tendo no dia a dia? Você entra hoje na internet e na televisão, a cada 5 minutos que você tem de um conteúdo, 4 é o quê? Cara, tá muito... É o quê? Tá muito ruim o conteúdo. O que você vê? E morte. É política e morte. E o principal, cara, jogo. As bets, cara. As bets. Esse assunto, cara, dentro do facilidade de ganhar a vida. Cara. As pessoas acham que é fácil. É fácil. Não, cara, tem um motorista que tá para receber ele recebe na quinta-feira ele já não tem mais nada. Eu conheço, já foi da bet. Conheço o cara que é rico e tá se perdendo. Por causa do jogo. Então é absurdo. A gente acompanha as operações. Viciado no tigrinho. Eu não. É bizarro, cara. É bizarro. A gente acompanha as operações. Eu tenho um motorista ali, o cara chegar no ponto e falar assim, ó, tô no ponto aqui de me matar mesmo, cara. Assim, porque foi dívida,
perdi minha família, perdi minha casa, tenho aqui minha Fiorina aqui agora que se bobear um pouquinho, e o que eu vou fazer com esse cara? Não, tá bom, vai embora, tchau. E a parte louca disso é você lidar no dia a dia, e talvez o seu pai aí, né, o Armando, que lida com isso talvez há mais tempo, é que chega um momento que a única solução é dinheiro, né? A única solução fazer uma, dinheiro. fazer o ajudante aqui teve um pau e precisa comprar geladeira e fogão, é dinheiro. E sabe o que acontece dentro disso? O nosso maior problema com o jogo é o desvio depois. Sim. Porque o cara ele vai começar a ver uma oportunidade de fazer coisa errada em cima da necessidade dele. Exato. O cara que tá quebrado, desesperado, que não tem saída, não tem uma solução, a primeira oportunidade que ele tem para fazer algo de errado com uma carga, ele vai fazer. Isso não é uma condição da logística. Isso é geral. Isso é geral. É cultural. É geral. Então, assim, quando a gente olha para o ecossistema, né, o que eu posso trazer para o motorista? Sábado estava lá, a gente levou um cara para dar uma palestra, para falar saúde mental, vício, né, e da parte financeira. Poxa, 1h30 resolve o problema do cara? Não, não resolve. A gente sabe que não resolve. Mas eu preciso trabalhar isso gradativamente. Eu preciso fazer um insider para o cara para que ele veja ali que ele tem solução, que ele tem saída, né? Esse cara vai ter que sentar com a gente e fazer uma reestruturação de recebível dele para ele conseguir pagar as dívidas dele. Se tiver que fazer, a gente vai fazer, cara. E isso é muito louco porque, né, você começa... Agora você estava trabalhando só com agregado, agora tu começa a lidar com frota própria, daí você vai ter o motorista, o ajudante, tudo registrado. A legislação trabalhista pesada, ela né? é pesada para quem está pagando, ela é ruim para quem está recebendo. Você está fazendo a sua parte, ele está cumprindo, a maioria já está cumprindo, pensando numa poupança forçada, nas possibilidades. E aí você vai depender de contar com a sorte do posicionamento desse cara quando ele sair. Entrar, independente da gestão, do controle que você faça, o cara entra e ganha. E ganha. E assim, não a gente até às vezes peca pelo excesso de controle, né? É controle para todo lado, né? Mas que, de fato, dependendo da situação, você sabe que não vai adiantar de muita coisa. Exato. Né? Eu tive um almoço com o Tailan, né? Ele me comentou de uma transportadora e falou: "Pô, Guilherme, é o seguinte, você tem que colocar dentro do teu ranking de motorista que é até duro falar isso, né? Mas que todo mês você tem que mandar alguém embora. Uhum. Né? Porque senão você não consegue subir tua régua. Então, o que você quer fazer de diferente? Você quer atender quem? O teu cliente vai te exigir, de fato, ali o melhor. Para você ter o melhor, você tem que ter uma régua alta. Vai ter meses que tu não vai ter ninguém. Mas você vai ter que fazer. Exato. Mas você vai ter que fazer. Talvez... Pô, não é humano isso? Não é uma questão de não ser humano. É uma questão de que é igual o conteúdo. Constante movimento. Tem que é igual o conteúdo. O conteúdo ele não tá para todo mundo. Sim. Ele tá para todo mundo. Eu tenho aqui o meu celular hoje, assim como todo mundo tem. Eu busco conteúdo. Se eu não sei, eu vou atrás. Eu coloquei dentro de uma operação recentemente. A gente estava formando um líder dentro dessa operação. Durou 2 semanas. E aí, é duro, é dinâmico, né? Aí por que durou 2 semanas? Porque na segunda semana o cara já achou que ele estava numa dupla função. Que ele achava que se fosse para ser daquele jeito, ele não poderia ficar. Então não é que durou 2 semanas porque eu resolvi mandar ele embora. Ele pediu as contas. Aí você vai falar para mim, o que ele fazia, Guilherme? O que ele fazia? Ele recolhia os documentos dos caminhões, ele dava baixa nos documentos dos caminhões, ele fazia o checklist dos caminhões e ele passava a programação dos carros que foram carregados. O que está diferente dentro do escopo de trabalho? É que isso também parte um pouco do interesse do profissional, entender se aquilo faz parte da vida dele ou não. E lembra da entrevista do Miguel, né? Esses 3 pilares não se sustentam: qualidade de vida, ganhar dinheiro e o que é outro? Viver tranquilo. Viver tranquilo, ter qualidade de vida, ganhar bem e trabalhar pouco. Esses 3 pilares não se sustentam, né? E hoje é muito difícil tu encontrar. Ou você vai ter um cara mais velho já viciado e já vem com um monte de problemas. Exato. Ou você tem um cara novo que ele é curioso e ainda não sabe que para viver logística isso aqui tem que estar pulsando. Vou fazer até uma pergunta aqui para os dois, tá? Eu vou responder primeiro. Eu, quando comecei a trabalhar com logística, eu era magrinho.
Mas era fino, Eu velho. tinha cabelo. Eu era fino, cara. Magro. Era fino, cara. Eu olho 20 quilos a mais. Porque tu desconta o estresse, a ansiedade, tudo em Não, você não tem. comer. Aí você não tem horário. Tu não Pra tem nada. horário. O que você come? Mas eu acho Primeira coisa que aparece, cara, tem um lanche aqui, ó. Vou parar no fast food aqui, vou comer rapidinho. Mas eu acho que tem uma 3 coisa. coxinhas depois. Faz sentido o que tu falou. Acho que Porque tem uma coisa legal. Eu tenho uns amigos meus que trabalham com outras coisas e. Você vê, caramba. 3 horas da tarde, tô na academia, tu Pô. trabalha demais, não sei o quê. É que é a vida que o cara escolheu. Mas eu acho que tem parte um pouco da condição de descoberta. Dificilmente tu vai descobrir um cara da logística no ramo principal, que é o transporte. Tu não vai descobrir esse cara da logística ali. Tu vai descobrir esse cara da logística dentro de um ambiente fechado. É aquele cara que não tem a dinâmica de cumprir um fluxo sequencial. E eu lembro disso. Que é mais o porra louca mesmo, né? Tipo, o cara tá lá pra não sei tudo. se ele vai assistir ou não, já me referenciei a ele várias vezes, o Marcos Poletti, que foi um cara que me descobriu em 2003, 2006. Eu trabalhava na linha de produção, já contei essa história, e eu fazia o papel de mais 3 que estavam ali na linha. Ele passava, não, alemão, não, o cara tem que fazer o dele, faz o teu. Vem cá, eu vou te colocar num lugar que tu pode fazer do teu jeito. E me mandou para a expedição, vai organizar essas coisas. Daí ele falou, cara, teu perfil não é para estar aqui. Então você descobre perfis dinâmicos dentro de ambientes fechados. Então, o cara que trabalha com mais de uma coisa ao mesmo tempo, é o cara que é impaciente só com aquela atividade. O TDAH em todo mundo. Exatamente. Aqui, não tem jeito, na verdade, não é necessariamente um TDAH, mas é o cara que consegue fazer mais coisas, né? Mas, mudando um pouquinho da direção, né? A gente está falando mais da operacional do negócio e das dificuldades. O nome ele chama muita atenção, né? Log Uber. A primeira impressão que vem é o Uber dos caminhões, né? Porque tem também uma empresa Uber do gado ali, não tem alguma coisa nesse sentido, não sei se já tu viu. Tem. Tem uma de container também. Tem uma do boi, alguma coisa assim. De onde veio o nome? Por que o nome? Você já teve problema com o nome? Bom, a referência do Uber ela é uma palavra alemã, tá? Que é justamente isso que me ajudou, né, na contestação com o INPE. Tá? Ela é uma palavra alemã que significa ali agilidade, rapidez. E o que a gente pensava dentro, né, do negócio era o quê? Trazer de fato uma rapidez, uma agilidade, né? Buscar algo diferente em relação ao que o mercado tinha para os motoristas de caminhão. Né? Falar que o Uber em si, que nós plagiamos ali do Uber, não. A gente realmente pensou mesmo na questão da agilidade de trazer algo diferente do que a gente faz. Né? O Uber ele veio, contestou já 3 vezes, né? As 3 vezes, a terceira foi a mais difícil, né? Foi a mais difícil, até porque existia um erro do INPE, então o registro ele está desde 2017, foi rápido o registro, e o Uber de 2018 para frente começou a registrar os outros nomes denominados dele. Então, UberX, Uber Comfort. Então, eu já tinha a log Uber registrada antes disso. Então, isso me ajudou a ter um respaldo jurídico para que eu não tenha marca, né, com um problema e um conflito de interesse com o Uber. A intenção é incomodar? Talvez seja. Né? Eu quero que as pessoas entendam que a log Uber está, de fato, dentro do mercado para ser um ecossistema de motorista, né, em um nicho específico, que é o que a gente atende. O ecossistema nosso está muito atribuído a isso. A gente tem hoje, né, algumas startups, empresas de tecnologias, a Ravex é uma delas, né, que fazem parte ali, e a minha briga até com o Taylor, ele sabe, eu quero ter, né, um concentrador. Exato, eu quero falar com API com todo mundo. Para mim é isso que me coloca no jogo. Sendo Ravex, sendo outro sistema, eu quero mostrar para o cliente que eu tenho condição de atender com o meu, né, com o meu fluxo, né, vamos colocar assim, com a minha metodologia. Tem uma gestão direta, né? Exato, e isso me ajuda, né? Hoje a gente trabalha, né, vou citar os nomes, mas são parceiros ali que estão dentro desse ecossistema, né? A gente trouxe a SuaMei, que é uma plataforma voltada para a gestão do MEI caminhoneiro, então eu tenho uma startup dentro da Log Uber que faz a gestão e interage com todos os motoristas. Por quê? Eu quero que o motorista, na hora que ele entre dentro Entra é foda, né? Você entra dentro, né?
Quando ele entra... Tem cara que consegue entrar para fora. Para fora também, né? Quando ele entrar na Log Uber, eu quero que ele tenha a condição de sair da parte autônoma. Eu não quero um motorista autônomo para o negócio. Eu quero alguém que esteja formalizado dentro do mercado de trabalho. Então, até porque é um risco, né? Tremendo. Porque assim, a minha gestão de fato, ela precisa ser muito regulada em cima do que eu tenho de motorista para o meu cliente. Então, se eu tenho um motorista dentro de casa hoje que é meio caminhoneiro, com um contrato em dia, o que ele tem de vantagem? Primeiro, ele tem o seguro de vida dele. Ele tem o seguro DIT. O seguro DIT é uma situação que a gente criou, né? E uma condição para o motorista que eu acho que hoje nenhuma transportadora oferece. Se ele tiver uma dor de barriga e ele não puder ir carregar, tá? Ele vai entrar dentro do meu chatbot, tá? Vai fazer uma requisição de telemedicina via Vita. Ele vai receber o link, vai entrar no Vita, vai fazer um atendimento online, tá? Vai pegar o atestado na Vita e vai me colocar o atestado dele no chatbot. Com o atestado, amanhã, com essa dor de barriga, o problema que ele tem, ele recebe metade da diária, tá? Então, isso me ajuda, com o motorista, a sair na frente. Eu não estou preocupado só com o frete. Eu estou preocupado com o motorista. Sim. Eu quero dar acesso para ele a ferramentas que fazem sentido. Vita, então, é onde eu tenho ali a telemedicina. O cara não tem um convênio, mas ele tem ali a condição de fazer uma telemedicina. Qual tipo de especialidade? Todas. Inclusive psicólogo. Não estou bem. Você vai entrar, então, no Vita, no chatbot, o Vita vai te mandar e você vai fazer a telemedicina. O que mais? Total Pass. Vamos buscar, vamos trazer. Colocamos Total Pass. Então, ele tem dentro dos benefícios dele acesso ao Total Pass. Para cuidar do quê? De novo, da saúde dele. Vai fazer uma academia, vai cuidar da saúde dele, vai poder ali ter outros benefícios que outras transportadoras não têm. NIC, tá? NIC benefícios. A NIC foi o mais difícil, porque assim, existia até então um conflito e poderia me trazer um problema em relação à parte jurídica, tá? Eu estou dando benefícios, a partir do momento que eu dou benefício para alguém, eu posso ter um problema trabalhista. Então, assim, a gente foi primeiro, né, junto com a NIC, com o Ricardo, que é o CEO lá, para trazer a condição da NIC não ter essa interpretação dentro do ecossistema. Né? E conseguimos. A parte jurídica foi amarrada certinho, conseguimos balizar isso em cima do contrato. O que ele tem na NIC? Desconto em drogaria, mercado, cinema, show. Então, assim, é uma gestão de desconto para ele. E aí ele tem um cartão de crédito via NIC. Então, ele consegue usar o cartão de crédito, que muitas vezes o motorista não tem um cartão de crédito, pelo nome tá, né, sujo, ou por um problema no trabalho que aconteceu, acarretou ele não ter o nome apto. E ele consegue usar isso para ser um cartão de crédito, parcelar uma compra, alguma coisa que ele consiga fazer. É um cartão pré-pago, obviamente. Ele pode optar. Ele quer receber o pagamento dele via NIC, no cartão de crédito? Ele pode receber. Né? Se não, ele recebe via Pix. Aí, pagamento. Você tem mais coisa. Amplifique. A Log Uber hoje tem uma FDIC dentro da Log Uber. Tá? O que é essa FDIC? Ela é um fundo, tá, voltada para transportadoras. Tá? A Amplifique, ela tem uma sinergia, né? O André, o Álvaro lá da Prefic, que são, assim, eles desenvolveram uma plataforma de risco sacado para o motorista. Né? E aí a gente desenvolveu junto com a Prefic o diferente. Eu tentei, né? Tentamos fazer um risco sacado para o motorista. Só que o motorista ele não quer um desconto naquilo que ele tem para receber. Esquece. Eu tenho 1.000 para receber. É meus 1.000 que eu vou receber. Tá? Então essa gestão do desconto, ela tem que ser dentro de casa. Ela tem que ser passada para o meu cliente. O que me ajuda a Prefic? Prazo de pagamento. Não dá para mim pagar o motorista com um fechamento de 15 mais 15. Esquece. Ninguém quer isso. Ninguém. O cara, ele quer o quê? Receber com uma semana. E olha lá, hein? E olha lá. Uma semana para o cara ainda, dependendo da situação, ele vai pensar 2 vezes. Então, assim, a condição dele de benefício, né? E o que a gente colocou é justamente para quê? Ele vai deixar de gastar mais dinheiro, né? Para ele receber ali mais rápido. Então, a Prefic me ajuda nisso. Pago ele mais rápido. Prestação de contas, tudo amarradinho. Pronto, recebe. Toda quinta-feira, rigorosamente, pagamento para ele em uma semana. Então, isso me ajuda a dar uma condição para o motorista que outros transportadores não entenderam ainda. O jogo não está só no frete. E o problema dessas não quero generalizar, mas o problema é que os R$5 e os R$10 a mais a todo momento, ele acaba destruindo a cadeia.
A logística não é isso. O transporte de carga não é isso. Não é 5, 10 reais que vai fazer a diferença para o motorista. No primeiro momento ele vai sair da sua operação. Você vai perder ele. Tá? Só que se você não tiver uma boa estrutura, do mesmo jeito que você tomou esse carro para a tua operação, você vai perder ele de novo. Porque ele vai sair daqui a pouco de novo. Ô, Guilherme, pegando esse ponto que tu tá colocando, que é uma dificuldade, né? Até a gente vê diversas pesquisas trazendo a média de idade de motorista. Hoje, qual que é a média que você tem lá? Cara, hoje ela tá em casa, Partindo dos 50, né? Ele tá batendo, tá até boa. Cara, 45, ó, tá boa. Tá até boa. A galera não quer arriscar mais. Sim. Não quer. Quando alguém me pergunta, né? Acho que vocês estão no meio aí, vocês sabem como é que é, né? Toda hora tem alguém falando, pô, e se eu comprar um caminhãozinho? Coloca lá pra carregar pra mim? Fala, vamos fazer assim, ó. Você vai lá no escritório, vai fazer uma integração. Primeira coisa, não compra nada, vai lá fazer uma integração. Fez a integração, a gente vai sentar e eu vou te explicar algumas coisas. E eu sou muito claro. Eu gosto de participar disso. O cara senta lá na mesa, a gente explica, fala, ó, vamos lá, você tá achando que você vai ganhar quanto? Aí o cara vem com a continha dele lá. Não, que se fizer um frete aqui de Fiorino de 450 no dia, gasto X de gasto isso, que não sei o que tal. Pô, vou faturar 10 pau de Fiorino aqui, que não sei o que. Cara, vamos fazer assim, ó. Compra um palio, tá? E vamos fazer e-commerce ali, cara, porque não tem mais essa conta. Não é assim mais. Sim. Sabe? A galera vai muito na ilusão, meu. Acabou, não tem essa. O frete, ele foi bom lá atrás. Eu tenho essa consciência. Isso é muito alto, né? É muito alto, pô. Do diesel ali, o cara que tem uma boa gestão do combustível, talvez é um cara que tenha colocado um gás no carro e consegue gastar em cima do faturamento dele ali 15, 20%. Tá fazendo mágica. Porque na média é 30, 35. Né? É caro, pô. Não tem essa. Isso de combustível, pô. Vamos abrir para mais o quê? Vamos abrir para seguro? IPVA? Né? Manutenção, pneu, né? Colocar tudo isso no ponta do lápis de fato, meu, pô, a conta, o cara da Fiorino hoje tira 3, 4 mil livros. E agora tu tá indo para o frota própria. Se tu fosse para listar os principais desafios que tu tá encontrando na implantação de uma frota própria, o que tu listaria? Acho que mão de obra, né? Não tem jeito, né? Mão de obra, ela é muito difícil, né? Essa liderança direta é complexa. É muito. Uma preocupação nossa ali foi justamente entender até onde a gente podia chegar na compra de veículo. A gente entendeu que se a gente quisesse ter um veículo acima de 2.500 quilos, não é o momento ainda. Não é. Buscar esse cara com uma categoria de habilitação diferente, hoje ele é mais complexo. É melhor, de fato, buscar um cara que tem uma categoria B e aquela, tá? Literalmente do nada, tá? Pegar o cara, você não sabe dirigir, sei. Tem categoria B? Tem. Tu coloca em risco o teu ativo. Vamos lá no 7CS, lá que você vai treinar, vai ficar 5 dias treinando aqui no 7CS aqui, que eu vou te colocar na rua pra testar. A gente teve a oportunidade de montar a transportadora ali em Guarulhos ano passado e foram, entre motorista e ajudante, foram 36 motoristas e ajudantes. Cara, assim, tu tinha que olhar pro cidadão e falar assim, olha, eu acredito muito em ti que vai dar certo. E ali, vai dar certo, aí você vai aquela bem-vinda aqui, os caminhões com câmera, tudo bonitinho. Na primeira semana, um dá ré em cima de moto, outro pega um carro na faixa, outro com saco de pão. Teve um cara que comprou um saco de pão no primeiro dia, pão congelado. O que ele vai fazer com aquilo? Muito câmera no carro. E aí, de fato... Você percebe a cultura, né? De fato, como ela é muito complexa. Ela é muito diferente do que a gente imagina. Do que a gente não, mas talvez do que a grande maioria imagina. A gente sempre tem a oportunidade de repetir as histórias, né? Mas treinando motoristas aí ao longo do tempo e das regiões, a gente fazia uma analogia de que em São Paulo a grande dificuldade era do motorista era ele estar envolvido num roubo de caminhão, né? Roubava a carga e um caminhão junto. No Rio, o cara tá envolvido, mas só rouba a carga, né? O caminhão você sempre acha. Caminhão acha. No Nordeste, o cara não rouba, porque não, teoricamente, dá com preguiça,
No sul, o cara não rouba porque é dele. Ele sabe que é ele que vai pagar, né? Esse é um desafio muito grande. Mas é cultural. E em Minas, o cara rouba do patrão, rouba no mercado. Nossa, É complicado. Porque em cada lugar que tu ia, tu pegava esse perfil de comportamento, né? Mas é complexo você lidar com demais. essa situação. A gente tem, assim, podemos dizer, né? A equipe minha do RH ali, ela realmente tem uma capacidade muito boa para esse desenvolvimento. Aí quem que, né, é do RH? Né? Sócio, né? Ele tem a Michele, né? Mas ele é muito... Essa parte de procedimento e processo com ele é muito casado. A gente fez o quê, né? São 13 motoristas para 10 caminhões dentro dessa operação. Então, assim, o controle da jornada é bizarro. Porque, assim, se o cara estourou na hora, amanhã ele já não vai, porque eu tenho 2, 3 sobrando. Sim. E vou fazendo a reposição. Meu custo ele é diluído em cima dos 13. Eu tenho uma manobra dentro da operação que faz a devolução. Eu tenho a liderança agora, que não é mais aquele rapaz que teve oportunidade, que faz essa gestão. É dinâmico. E a gente está buscando, tá? Sendo bem sincero, tá? Eu fico muito honrado, tá? E espero cada vez mais ter a condição de ter motorista mulher. Sim, tá? Eu tenho uma na operação, maravilha. É bizarro. Não desmerecendo os meninos que nós temos, são muito bons motoristas, mas, cara, a preocupação, cuidado, atenção, é bem diferente. É diferente. Ela sabe que aquilo é caro. Você tocou num ponto legal aí, que é a hora extra e a gestão da jornada, né? Você tem operações, vão passando por algumas criticidades, e aí, às vezes, as pessoas entendem que contratar mais motoristas é uma maneira de diminuir a hora extra. Eu não concordo. Até porque o que determina a hora extra é o tempo médio de rota. Você ter mais motoristas dentro da operação é para você trabalhar o controle de interjornada, o excesso de trabalho, dar o descanso, né? Mas você, em algum momento, trabalhou essa equalização de, eu tenho mais gente, teoricamente diminui. Você diminui a jornada de mas você está aumentando a extra, de modo geral. Meu medo nesse contexto, né, assim, como é uma operação que está sendo desenvolvida, né, e é bem primária ainda, minha grande preocupação é deixar o veículo sem rodar, de fato. E ainda eu não tenho uma equipe tão boa formada em relação a isso. Então eu não sei qual é o nível de compromisso que todos vão me dar. Então, assim, é um custo muito alto. E se você fizer aí a média, né? Agora a gente teve um aumento aí, motorista hoje de categoria B é 2.800, fora os benefícios. A gente está falando de um cara categoria B, tu tá pagando o mesmo da D? 2.800. Subiu agora. Então tá igual, né? Porque o D também é isso aí. 2.800, benefícios e tal, mas se eu tiver vamos falar só no lucro real, só então, né? Vou dobrar, de fato, dobro. Então, mas isso daí, então... Imagina 3, né? 3 caras a mais, estou falando de 15 pau a mais. Mas essa condição que tu colocou de não evoluir a ideia de um peso, uma capacidade maior do carro é em função da dificuldade de conseguir o habilitado D, ter mais habilitados B. Exato, entendi. Porque é muito mais específico. Porque o preço custa praticamente o mesmo. Sim, porque para mim é muito mais... O cara hoje, para ter uma categoria B, já tá difícil no mercado. Sim. Imagina D. O duro é que o cara da B não tem experiência nenhuma. Não tem nada. Não tem. Pode ser um HR que ele não tem a mínima noção. Dirigir uma Kombi já é complexo. Não tem. Uma coisa que ajuda muito, aí assim, é olhar o custo, né? O ajudante, de fato, ele proporciona uma melhora na entrega. Esse cara que não tem a experiência, ele vai precisar de tempo. Sim. Não tem jeito. E assim, tá? São problemas que a gente acaba tendo básicos. E o complexo é que o ajudante ele não funciona como um navegador, né? Você quer que ele esteja, mas existe um embate dos dois, que o motorista é o dono da decisão e a ideia é que não deveria, o ajudante já deveria ser o navegador. Deveria ser o cara ali que está pronto para fazer a gestão da entrega. Cuidar do caminho, cuidar da gestão ali da hora. Se ele faz essa navegação, cuida dos processos, ele vai te sair e vai te botar no pau por desvio de função. É duro, cara. É muito louco. Ô, Guilherme, conta um pouquinho do que a Log Uber
proporciona para os clientes? Quais os clientes que ela atende, assim, ou qual o nicho que ela é mais especialista? Até tem, acho que tem Eu um acho que vídeo. tem um vídeo, bota o vídeo aí, André, Bota um falar um vídeo aí pouquinho do que é, da sua infraestrutura ali, o que é né? a infraestrutura, qual que é o core Portfólio. business, né, de vocês. Pegando, até puxando o gancho, né? A gente começou ali, parei na pandemia, né? Falando ali que a gente caiu no faturamento de 890 mil ali no ano. E aí a gente mudou todo esse entendimento do que a gente queria para 2021. E aí a carga refrigerada, de fato, ela entra dentro da empresa ali para fazer a diferença, tá? A gente veio, conseguiu ali ter uma mudança cultural, vou dizer assim, tá? Essa é a frota nova. Essa é a frota nova. Essa é a frota nova. Os teus parceiros são adesivados também? Você Não, tem parceiro não, fixo? Não, mas Não? a gente tem um projeto legal, né, que até o mês 9 lança, que é para ter a distribuição, né, mas pagando o agregado para que ele utilize ali um adesivo para prospecção, tá? QR Code, e que ele utilize ali o baú dele, uma Fiorino, uma van. De Bracan tá feliz da vida, Pavan feliz da vida. O Paulão lá, meu. Paulão. Legal. Que legal. Mas fala aí um pouquinho E aí, em 2021, a gente faz essa mudança e aí é muito louco, tá? Aí as coisas elas voltaram a acontecer. Quem tá na logística quer trabalhar, meu amigo, esquece, tem espaço. Sim. Tem espaço. A gente volta a 2021, retoma, assim, um volume muito bom, voltamos ali para 5 milhões de faturamento. A gente sai, né, com planejamento já do escritório de 40 metros, vai para um outro de 80, isso em 2022. 2022 a gente bate ali, vou falar em números, tá? Mas é faturamento bruto, então não mede nada, até porque a empresa, ela tá... Tipo, toda empresa pequena, ela tem uma alavancagem de dívida aí que, para crescer, precisa-se de dívida aqui no Brasil, não tem jeito. E aí a gente busca ali em 2022 um faturamento de 9, a gente vai para esse escritório de 80 metros quadrados, 2023 vem, a gente passa ali a casa dos 14, e aí chega o ano passado, quando a gente muda, 2020, final de 2023 a gente muda, sai desse de 80 e vai para um escritório de 180, e aí a gente toma um rumo ali e bate 2024 com 24 milhões, né? E aí chega esse ano que, né, a tendência é a gente chegar nos 30 e sair da onde a gente está para buscar ali uma parte operacional também. Se é só uma administrativa com operacional, dividir, né? Tem até, né, oportunidades aí que a gente conversou que eu acho que pode dar jogo e acho que é muito legal. Quando você traduz isso em números, né, de frota, quantas viagens mês, quantos veículos envolvidos? Hoje, quantos clientes? Em quantidade de embarques, hoje, né, a gente tem ali uma média de 2.500 embarques. Quantas operações? Operações que me representam ali 70% do meu volume são 4. Tá? Danone, Vigor, Lactalis e Vessel. Então, Vessel é de carne. Sim. Onde era Araçariguama. Eu achei que tu operava no Ceará, tu não opera no Ceará? Já operei. Já operou no Ceará? Na Anguera? A gente, na Tapetinho. Não, aqui onde era a antiga Bung. No Jaguaré. Jaguaré. É fábrica. A gente fazia ali a parte de transferência ali, né? A parte de gordura e tudo mais. Sim. Assim, tem muita oportunidade. O mercado ele tem muita oportunidade. A minha preocupação é querer dar um passo muito maior em relação a estar muito pulverizado ainda e não estar cuidando muito dos processos de cada cliente. É muito específico, até porque você tem uma linha lógica de que todos cobram as mesmas coisas, mas tem muito detalhe técnico em cada um. A parte operacional, né? Um carrega o veículo, o outro eu preciso carregar, né? Colocando hoje número de funcionários, né? A gente hoje tem mais de 60 funcionários. Então, a parte administrativa, ela tem ali 35 funcionários, o restante é operacional. Conferente, auxiliar de doca, líder, né? Minha parte administrativa, ela é muito... Eu não tenho medo de falar, tá? Eu sempre me programo para mais, tá? Então, minha equipe administrativa, ela é inflada. Ela é inflada, porque a gente está num momento de crescimento. Sim, tem que estar preparado, né? Tem que estar. Assim, eu tenho uma perspectiva muito sólida e enraizada na minha cabeça, tá? Esse ano é 30, ano que vem é 50, para chegar em 2028 ter a condição de bater 100. É loucura? É loucura. Pode ser para um, pode ser para outro. Para mim, não. É planejamento. Né? De fato, o planejamento que a gente tem lá, ele é voltado para a empresa. Tem uma galera que me conhece já há bastante tempo aí, a galera olhava eu andando, né?
O Guilherme passava, chegava na operação, chegava eu lá com meu jaquezinho 2011, né? Todo zoado. Por quê? Porque minha prioridade é a empresa. Ah, tem um carrinho melhor hoje? Tenho, beleza. Mas até o ano passado, eu não tinha a necessidade de ter algo melhor que isso. Eu não tenho... A empresa, se ela não estiver muito bem estruturada e eu estiver olhando a minha condição de dívida, tá? É alavancagem. Eu estou tomando dívida a todo momento com o banco. Né? Eu tenho lá, minha casa está no banco. Né? Minha casa está no banco. A casa da minha avó, que ela me emprestou lá, está no banco também. Tá? Mas comprou a ideia. Sim. Comprou a ideia. Então, assim, não é uma... tem uma diferença. Né? Tem uma galera que tira dinheiro do banco para comprar bens. Né? Comprar bem, né? Vamos dizer assim. O cara andar com um relógio de marca, para o cara andar com um Civic novo, com a Mercedes nova. Nada contra para essa galera. Não é isso. Mas a minha ideia de negócio é essa. Diferente, exato. Meu propósito é outro. Não faz sentido para mim comer um pedacinho do bolo só. Eu não quero um pedacinho do bolo. Eu quero o bolo todo. E ter o bolo todo, de fato, vai me ajudar a construir um ecossistema e algo bem fundamentado. E criar parceria. É aquilo que a gente falou, Taylor. Para mim, de fato, querer o API da Ravex, viu, Jair? Da API, não é querer burlar o sistema, é querer encurtar o caminho do motorista com o sistema. Sim. Porque a minha preocupação da gestão é com isso. Eu quero fazer com que o motorista tenha a facilidade na rua. Que ele olhe no WhatsApp e fale, putz, vou colocar só no WhatsApp aqui porque eu sei que os caras vão resolver lá. E vai resolver. E resolve. Roda uma API dentro do WhatsApp ali, numa chatbot, tá bom, acabou. Coloco toda a informação que o meu cliente precisa. Isso facilita o jogo. Isso me dá uma condição muito boa para abranger todos os clientes que eu tenho em mente. Porque se eu for querer segmentar a questão do sistema, isso, de certa forma, me atrapalha em entrar em alguns clientes. E eu não posso estar fechado. Eu preciso estar aberto. Mas acho que é a questão de ajuste. Isso é muito importante. E é muito bom. São leituras de jogo. Exato. E fazer parte dessa... desse ecossistema tendo a Ravex, para mim, é muito importante também. Porque o cliente ele tem que olhar que a ferramenta, de fato, ela é primordial. Ela precisa existir. Não dá. Gestão sem sistema, não dá. A gente passou desse tempo já. Não dá. Você não faz no Excel mais nada. Acabou. Tá muito acelerado. Tá muito acelerado, cara. Dado muito rápido. É gestão, de fato. E o número tá aí, meu. Pô, você vai hoje em qualquer cliente, você abre um dashboard ali que o cara tem na torre de controle do cara lá. Se o cara não tiver a gestão, meu, que cliente hoje? Tá perdendo tempo, cara. Tá demorando demais, cara. A gestão é primeiro. Não, vamos fazer, depois a gente vê o que faz. Como? Não, a cultura tem que mudar, meu. E tem que vir do sistema mesmo. A galera tem que ter essa visão. Tem que ter. Guilherme, tu falou, né, dessa mudança de segmento, né? Na tua visão, quais as principais dores do segmento refrigerado? E principalmente nessa contradição que às vezes existe entre a execução de uma operação, o dado real produzido por ela, e a forma com que o embarcador lê, a diferença de cada embarcador lendo. Vou colocar assim, né? Até para a gente discutir, né? Eu acho que a primeira questão do refrigerado hoje dentro do mercado é o crédito para o motorista ter um bom equipamento. Ele não tem. Então, hoje a gente tem uma frota muito velha que atende o mercado hoje por falta de crédito. Tá? E não é culpa do motorista. Esse é o problema. Porque ele estaria disposto a investir. Ele estaria. Ele não tem crédito. Por que ele não tem crédito? O mercado está muito ruim para isso. Uma Selic na casa dos 15, quase. É absurdo. Ele acaba investindo no mais barato, o inadequado. E no paliativo. Está dando problema na refrigeração? Vou dar um gato aqui e vou resolver o meu problema nesse momento. Ele não vai colocar em risco. Ele não tem como colocar esse risco. E a falta de processo por parte das transportadoras acaba atrapalhando um pouco isso. Porque o transporte de carga refrigerado, ele não pode ser só mais um embarque. Preciso de carro. Eu tô chegando no final do ano, vocês estão acostumados. Duplicar. Manda aqui, ó. O que você mandar, carrega. Coloca um gelo aí dentro do seu carro aí que não dá um jeito. Tá gelado? Não, cara. Desse jeito.
Não dá, cara. Não dá. A falta de procedimento das transportadoras não ajudam as transportadoras. Se você não tem uma gestão de risco dentro da sua transportadora, Mas é que cara, o embarcador, no desespero, ele acaba aceitando qualquer coisa. Né? e aí a gente vai então para o frete. Vai para a questão do frete. O que o embarcador está preocupado, de fato? Ele está preocupado ali com qual tipo de gestão? A paliativa, que vai resolver o problema dele na sazonalidade? Ou, de fato, ele está preocupado com a operação dele, para que funcione de uma forma linear e consistente? Na maioria das vezes, a operação e o custo. Quer entregar a operação, Reduz custo, custo menor custo e... Mas você consegue ver, Helder, que no final das contas, a gente só está roubando uma linha para outra? Sim. Porque isso vai cair na outra linha. Vai cair na linha do quê? Da avaria, do roubo, do sinistro, né, que é o maior. Da devolução, qualidade. Então, assim, a gente só troca a linha. O problema é ele estar enraizado no frete. Ah, a gente quer um frete de 5 milhões. Não, a gente não quer um frete, quer um frete melhor. De fato, o frete ele ajuda para que a gente consiga criar motoristas melhores, sistemas melhores. Todo esse ecossistema que a gente tem aqui hoje, ele tem um custo absurdo para a gente. Eu desconto de quem? Do motorista? Como que eu vou dar um frete igual da transportadora do lado, né? Como? Eu tenho que dar. Porque se eu não der o frete, se eu não der o frete de, vamos supor, tá uma Fiorino, se eu não der um frete de R$330, que é a média do mercado hoje numa Fiorino, a saída, se eu não der esse frete, nada do que se tem dentro desse ecossistema adianta. Sim. Nada. O cara não quer que seja descontado dele para ele ter ali a condição de usar esses benefícios. Todo esse plus não tem que ser o diferencial e ele não pode estar embutido. Não pode. Sim. Não pode. Quando tu fala aí da questão da precificação, né? É mais ou menos o cara que tem 2 restaurantes, um quer vender a comida no mesmo preço do outro sem saber o custo, né? Tudo que você está colocando. Mas eu acho, com quanto tempo tu tá de frota própria aí? Não, frota própria é muito pouco. 6 meses. Né? 6 meses, mas você já deve ter sentido a diferença, né? Até voltando àquele começo do diferencial lá, que é hoje o que a galera está vivenciando hoje, tanto no e-commerce quanto grandes operações, é só o agregado, você só tem o terceiro envolvido, ganha uma margem em cima, né? Você já percebeu essa diferença? Não precisa dizer em valores, né? Mas a margem ela é bem mais apertada com a frota própria, por mais que você tenha a margem, um nível de serviço muito melhor, você vai crescer muito mais, mas a margem ela é bem mais curta. Assim, o custo do investimento ele é muito alto no final, né? A taxa de juros ela toma muito da tua rentabilidade para a operação. Então, quando a gente olha a frota própria, são caminhões financiados. Que dentro de uma operação que está rodando, a margem ali comparativa com o agregado é muito parelha. Não estou falando assim de, nossa, se ganha 10% a mais. Não, e o esforço 1000 vezes maior. Brutal, é absurdo, porque a condição que a gente tem que ter de gestão em cima do caminhão em tudo. Fazer o checklist de fato funcionar. Eu preciso saber se esse carro tem alguma avaria no pneu, se ele tem ali, né, o combustível sendo feito da maneira correta, o ar da maneira correta, a manutenção preventiva. E tem um outro ponto aí. Eu só pegando, Helder, 6 meses, tá? 3 caminhões já teve que trocar o freio. Né? É isso aí. Esse é um ponto que a gente teve que descobrir na dor, né? O cara fala de uma frota própria, nova, que tu não vai ter gasto com manutenção. Quantos carros tu já teve que mandar na Dibracam pela revisão programada, que tu tem que ir lá e bancar? Sem considerar pelo menos 4. E aí mais os custos de programas que surgem, daí é mais a especificação do carro. Enfim. É aquela, a gente tem que estar balizando em cima do custo operacional nosso, né? E, de novo, o processo ele é muito sensível. Então, assim, a gestão de processo com os motoristas ela é clara, tá? Desde que o motorista não tenha sido culpado pela manutenção preventiva, tá? Ele não é responsável, tá? Se eu tenho ali o mau uso do equipamento e uma troca de um freio por mau uso, isso em convenção coletiva está acordado e eu posso seguir com desconto. Então, assim, ele tem que ter essa preocupação. Sim. Não é que a gente é carrasco, é que o processo ele tem que funcionar. O desconto ele tem que ser aplicado. Se o cara já foi culpado? Sim. Ele é culpado, ele é responsável por aquilo, ele tem que fazer a gestão. Se ele não está fazendo da maneira correta, ele tem que arcar com aquilo. É um patrimônio, é muito sério. A gente está falando de um custo de caminhão, né, na média de R$350 mil com baú.
Então, assim, é o bem que nós temos como transportadora, mas é o bem que o motorista tem para ele também ganhar o pão dele. Sim. Então, é preocupante essa questão. Uma responsabilidade conjunta. Ô, Guilherme, nesses anos de empresa aí, de Log Uber, se tu fosse para listar o projeto que mais te deu orgulho, ou o projeto que vem na cabeça, assim, que tu participou, que tu desempenhou junto com a tua empresa, deu sucesso e foi legal. Tem algum? Tem. Acho que a frota própria ela é uma das, né? É muito gratificante a gente conseguir dar um passo, né, naquilo que a gente tinha de perspectiva, porque até então a gente sempre imaginou que a Log Uber ia ser uma transportadora de gestão do motorista e não uma de gestão Um de agenciador, frota. né? Exato. Mas essa parte da tecnologia ela me chama muito a atenção também, né? Principalmente em relação às IAs que nós temos hoje, toda essa condição de transacionar dados para lá e para cá e sair um pouco dessa questão da transportadora manual, né? A gente olha muito a transportadora ela como uma gestão feita no caderninho, Papel. né? No papel. Então essa é a minha preocupação. O projeto que eu tenho, né, desde 2023 é transformar a Log Uber não num ecossistema só para o motorista, mas em si uma transportadora digital, onde eu tenho a condição de ter tudo e toda a parte minha da estrutura digitalizada. Tá? Então, desde o canhoto, que está via chatbot, que aí eu imputo os diversos sistemas que tem de gestão, tá? A parte da telemedicina, a questão nossa interna ali, né? E fazer com que as pessoas reduzam o tempo dela de trabalho, do monitoramento, porque tem uma tecnologia sendo implantada ali, é o que me move, né? E é o que a gente precisa. Para gestão, é custo. No final das contas, o que eu tenho de custo, o que eu posso reduzir? Faz sentido isso? Eu fico meio confuso. Não, faz sentido, faz sentido. Olhando um pouquinho essa trajetória, né? É legal, tu fez um relato de que tu fez coisas que teoricamente os outros achavam difíceis de se fazer na vida, por vergonha, enfim, e tu não tinha necessidade, isso não foi por necessidade. E aí, em um determinado momento da curva da vida, já se torna um pouco mais necessário, uma aposentadoria, o filho crescendo. E aí, tu já pensava em empreender e ter o teu negócio, ele nasce em fases. Quando tu olha para trás, quem que foram as inspirações do Guilherme para que isso acontecesse? Cara, minha inspiração mesmo, não tem jeito, né? Acho que dentro de casa, para mim, sempre foi meu pai e minha mãe, de fato, ali que me trouxeram os principais valores, né? Faça, mas faça da maneira correta. Errar, todo mundo vai errar, não tem jeito. Eu vou errar, vocês vão errar. Mas e aí, daqui para frente, com o seu erro, o que você fez de diferente? Você persistiu no erro? Não vou falar que o Guilherme 100%, né, foi o bonzinho a vida toda. Não, eu aprendi com os meus erros. Tomei alguns caminhos, algumas decisões que eu me arrependo, obviamente. Mas se eu tentar voltar atrás para mudar isso, eu acho que fica um pouco meio utópico, né? Vou colocar e vou contextualizar o quê? É a minha história. Então, para mim, de fato, fez a diferença. Meu pai e minha mãe, os valores e as condições que... sonhar, acho que sonhar, todo mundo sonha, né? A gente sonha muito. Eu sou muito sonhador. Eu sou aquele cara que até tem dificuldade de dormir de tanto que eu fico sonhando, cara. A insônia eu tenho uma insônia absurda, cara. Eu, dependendo da situação, 3 horas da manhã eu tenho que abrir o notebook lá para fazer alguma conta que eu tinha esquecido, assim. Meio na Sabemos bem que é isso. deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiz errado aquilo ali. Aí, eu fazia. Tu tem uma operação recente, né? Própria, mas agregada já há alguns anos. Como é que tu lida no dia a dia com o comportamento de desvio de conduta? Cara, para mim é um assunto muito sério isso. Eu sempre tratei e isso me trouxe onde eu tô, com certeza. Tá? E isso me trouxe onde a Log Uber está hoje. Eu sempre fui muito rigoroso em relação à conduta. Para mim é primordial. Assim, desculpa, você pode não ter ali o estudo, a informação, tem a conduta. Faça da maneira correta. Tá? É isso que é o primordial para a gente. Então, isso ajudou a realmente construir a Log Uber. A gente não buscou atalho.
não tem atalho, não teve almoço grátis. A gente sofreu na hora que tinha que sofrer, sofre todos os dias, não tem jeito. Mas o atalho não existe lá dentro. E eu deixo claro que se a gente pega alguma situação que desagrada em relação ao que a gente tem dentro do nosso compliance, que é pequeno hoje, né, para uma empresa de 60 funcionários, não tem muito o que fazer. Eu não faço a correção, eu não sou o pai de ninguém para corrigir alguém. Tá? A conduta da pessoa ela tem que estar moldada em cima do caráter dela. Sim. Se ela não segue aquilo da maneira correta, ela vai ser reincidente. Ela vai cometer uma vez um erro, ela vai cometer de novo, e não dá para ir para esse caminho. Né? E o problema dentro do transporte de cargas é esse, é a conduta. Não adianta achar que uma carga, né, que você foi fazer a entrega, teve a sobra ali de 3, 4 caixas, né, não vai fazer falta para ninguém. Ela vai fazer falta. Vai fazer falta para mim, vai fazer falta para o cliente, e ela não vai fazer bem para sua família. Ela não vai fazer. Não é que eu tô gorando aqui, tá? Não é isso. Não vai fazer, meu. Não vai, cara. Não tem essa, meu. Eu tô pra quem vai vir pra mim conseguir me convencer que fazendo a coisa errada, ela vale a pena. Olha, o cara tem que ter o dom, porque pra mim não tem. E essa condição do cliente me ajuda a ter um respaldo muito importante. Porque eu sou realmente o cara antifraude. Eu tenho até medo de falar isso aqui, porque a gente sabe como é que é o mercado, meu. O mercado, ele gosta ou não gosta. Né? E o relacionamento ele é muito importante. Não anda reto. Exato. E isso é muito ruim. Então, assim, a gente tem histórias aí, né? Todo mundo tem histórias aí. Quantas transportadoras já passaram pelo mercado? Pequenas, médio, grande, né? Que tiveram ali alguma história conflitante com os interesses reais, né? Quantas? É muita gente, cara. Muita gente. Já cansei de ver, assim, o cara era dono daquela transportadora, ele tem essa outra aqui, ó. Mas agora já essa daqui já era, agora ele tem essa daqui, ó. Você olha, o cara já tem 5, 6 CNPJ já. Nome do fulano, do ciclano, né? E, cara, o que aconteceu? Por quê? E ainda tem no dia a dia o relacionamento de interesses, né? O envolvimento com o coordenador, o gerente, a carteirada. Exato. Isso deve ser Isso pior. é ruim. Isso é ruim, porque quando a gente olha para dentro de uma empresa séria, igual a Ravex, pegando de exemplo, a gente acaba tendo dificuldades, às vezes, de trabalhar dentro de alguns clientes. Justamente por conta desses problemas que existem dentro dele. Né? E aí? É o caminho? Parece que eu tenho hora que eu né, comento até com a Armando e falo, eu só quero que a galera deixe eu trabalhar, cara. Eu só quero trabalhar. Me deixa trabalhar, cara, pelo amor de Deus. É só isso. É trabalhar. Nível de serviço. Vamos entregar? Tá errado aqui? Não vou passar pano pra ninguém. Tá errado, a gente vai refazer. A gente tinha uma operação, meu, que a gente teve um problema muito sério. Operação X. E aí chegou um desvio de conduta dentro da nossa equipe, né? E aí a gente foi muito claro ali, né? Eu chamei a equipe e tal, eu falei, o que vocês querem que a gente faça? Eu vou te dar 2 possibilidades. Uma, eu vou chamar a polícia pro cliente. Eu vou chamar a polícia, tá? E a gente vai levar todos os caras que são prestadores de serviço meu para a delegacia. Ou a segunda, eu mando todo mundo embora e a gente troca toda a equipe. Porque eu tenho que dar a opção da decisão. Eu estou levando a marca do cliente. Então, assim, dependendo da situação, o cliente, pelo compliance dele, não quer uma exposição. Então, eu preciso ser e preciso estar preparado. Seria diferente se eu chegasse nessa condição e, vamos dar um jeitinho aqui, vou mandar só um aqui, só isso. De novo, não é uma questão de, o cara é ruim. Não, é valor. Qual é o teu valor dentro da tua operação? A tua empresa está onde? O que ela prega de valor? Ética. É esse o formato que tem que ser. Sim. É duro trabalhar, pô. A gente acorda cedo, não dorme, cara. A gente não dorme, pô. A gente fica aí 30 horas, dependendo da semana, virado. Com base nessa tua trajetória, né, dessas fases, quais são os planos do Guilherme, da Log Uber aí para os próximos anos, né? Tu saiu aí de agregado, tá iniciando uma frota A gente própria. nesses próximos meses, né? A gente tá viabilizando mais 10 caminhões, né? Para pulverizar isso. Não atender só um cliente específico, a gente quer pulverizar, justamente para que a gente consiga aparecer mais para os principais embarcadores.
E o nosso intuito até o mês 9 é ir para dentro de um galpão, né? De fato, trazer essa parte operacional para dentro de casa. Virar um operador logístico, de fato. Cuidar ali da armazenagem, fazer um cross-docking, uma carga fracionada. Só que assim, a minha preocupação também, né? Eu estava até conversando com um amigo meu, né? O Rodrigo, e ele estava me dando muito esses insights, né? Ele falou, olha, você tem que tomar muito cuidado em relação ao que você quer fazer dentro do teu nicho, para você não querer abrir muito leque e acabar se atrapalhando. Porque assim, hoje você domina a questão da carga refrigerada. É muito complicado hoje você querer abrir um leque, não só para carga refrigerada, por mais que você atenda uma carga seca, mas ela não é o teu nicho. Pô, não vai adiantar você querer bater na porta do e-commerce da vida. Não vai fazer sentido para o teu negócio. Querer colocar um e-commerce, vou fazer um fracionado dentro do galpão para fazer um... Não, peraí, calma. Calma, vai por partes. Vai para o galpão. Beleza, sente. Faz a parte ali da câmera fria, faz uma armazenagem, talvez. Faz ali um cross-docking, algo que vai te trazer um resultado muito rápido e claro para você. Porque você desenvolver um outro segmento dentro do teu negócio, ele vai demandar mais tempo. Então, toma cuidado com isso. Para mim, ficou como um alerta mesmo. Às vezes a gente sonha demais, né? Às vezes a gente quer muita coisa e a gente acaba colocando... Tem que ser passo a passo. Exato. E não dá para colocar a carroça na frente dos bois, de fato. Não dá. E um risco muito grande dentro desse tipo de negócio são as oportunidades que vêm na pressa. Os embarcadores com muitos projetos, muitas necessidades, ele vem te dá uma carteirada, tu vai lá, adquire, amanhã acaba o projeto. Eu passei numa situação dessa com um cliente, o cara quase me colocar assim num... Eu acho que eu tinha quebrado se eu tivesse entrado nessa. Justamente isso. Chegou e falou, olha, eu preciso que você vá para um galpão, isso quando eu tinha um escritóriozinho de 40 metros quadrados, olha que loucura. Justamente no ano do meu pior faturamento. Sim. 890 mil, aquele desespero, né? Pô, eu preciso que você vá para um galpão, porque a gente vai fazer um cross-docking assim, assim, assado, vou te dar um contrato, e tá bom, vamos. E aí, meu, não é por nada não, mas pega o Armando ali e eu, meu, a gente pensa ali, pensamos, vai para casa, vai, né? Aquela respirada. Sinal divino. A emoção Aí volta, pensou de novo, pensei. Volta para casa de novo. Aí fica nessa, uma semana. E é absurdo, assim, bate muito, tá? Pô, na hora que o cliente, vamos fazer. Na hora que ele falou, vamos, claro. Terminou a semana, vamos fazer? Não, vamos. Claro que não, é loucura. Eu tô ferrado aqui no faturamento, aqui, meu. Vou me amarrar dentro de uma dívida sem uma condição estrutural que eu não tenho. Sem um contrato decente. Sabe, meu, dito e feito, meu. Esse cara pegou uma outra transportadora. Fez o projeto. Fez o projeto, durou 6 meses, cara. Durou 6 meses. 6 meses. Então, assim... Às vezes tem que esfriar a cabeça para tomar algumas decisões, né? Mas... Você citou uns pontos aí durante a tua abordagem em relação à maneira que você lida com o motorista que quer comprar um caminhão, falou um pouquinho do teu planejamento, como você pensou no negócio, como você mudou de fase. Qual é o conselho do Guilherme profissional, empreendedor, né, dono de um negócio que está caminhando com sucesso, para aquele que quer ter o próprio negócio? O cara que está hoje empreendendo e que está trabalhando, né, CLT ali, e quer sair e ter o próprio negócio. É muito comum todo mundo querer ter um plano B e está trabalhando, né? Mas às vezes tem contas que a gente não faz. Exato. Qual é o conselho do Guilherme para isso? Acho que é assim, né? Até pensando na parte do cara que está ali na empresa, né? E a CLT. E eu converso com alguns funcionários e eu falo, aqui vocês têm a oportunidade de errar com o meu dinheiro. Né? Não é muito, a gente sabe, né? Não é muito, mas, pô, aqui você pode errar, cara. É aqui que você tem que aprender. É aqui que você precisa se desenvolver. Eu fiz isso. Então, eu trabalhava do outro lado com muita vontade de ser o cara diferente, do cara que precisava entregar o resultado, para aí sim conseguir pensar no planejamento de uma empresa. E olhando os dois lados. Eu não saí da empresa e abri a Log Uber. Eu continuei trabalhando. Eu esperei 1 ano e meio, quase 2 anos, para sair de fato da empresa que eu estava, para de fato, não, agora é só aqui. Só aqui. Pô, fazia 2 anos que eu cheguei, agora tal, foi o ano que deu a merda. Eu falei, puta que pariu. Podia ter ficado mais 1 ano ali, meu, tranquilo. Então, assim, o meu conselho é esse, meu. Se planeje de fato. Acho que não tá difícil para todo mundo. O problema é não colocar de fato as coisas na conta.
na ponta do lápis. A gente tem ferramenta hoje aí que está acessível para todo mundo, mesmo. Tem uma porrada de IA hoje no mercado. ChatGPT, Manus, DeepSeek, porrada, meu, tudo. Pô, se o cara virar pra mim, tudo. Pô, se o cara tem preguiça de escrever, né? Tá bom, manda um áudio então, cara. Fala seu sonho, pô. Fala pro ChatGPT o seu sonho. Fala, ó, eu quero ter uma transportadora, tenho aqui R$1.000, e aí? Qual é a minha opção tributária, primeiro? Pra onde eu vou? A galera não olha, cara. O cara vai para um simples da vida achando que é isso. Aí quando ele tá no teto lá de 33%, 34%, ele fala, meu Deus, ele nem chega, né, cara? Não chega. Sim. Aí ele vai, não, vou pro presumido, então. Aí ele vai pro presumido, dependendo do cliente, tá pagando para ele ali o imposto, né? Hoje no mercado tá assim. Mas também não é, a rentabilidade baixa, tá? O cara vai analisar, vai entender a parte tributária, meu, vai entender o que é um lucro real. O que é o lucro real, de fato? O que ele tem de benefício e malefício dentro da tua operação? Você gera despesa? Pô, gera despesa. Por que o meu MEI? Por que eu preciso do MEI caminhoneiro? Sim. Entendeu? Justamente por isso. Eu preciso gerar despesa. Dentro do bloco F, da parte contábil e tributária, você consegue alocar despesa. Tá? Só que essa despesa, ela não é uma despesa com nota. Juridicamente, ela tem um respaldo. Tá? Mas ela te traz um problema a longo prazo. Então, ter o MEI caminhoneiro é justamente para conseguir atribuir despesa para a operação. Convênio com posto. Pô, te abastece ali na média R$200 mil de posto. Por quê? Porque para mim é interessantíssimo que o motorista abasteça. É um benefício para ele, eu consigo dar um desconto para ele em cima do valor da bomba, mas para mim é uma despesa. Sim. Né? Telemedicina, despesa. Então, assim, é tudo despesa. No final, o quê? 9,25 de PIS e COFINS, 12 de CMS, e o que eu tenho de despesa? É isso que vai me ajudar. Então, é planejar. Sim. Pô, Guilherme sabia da parte tributária, fiscal e contábil? Pô, nenhuma. Fui aprendendo, cara. Fui aprendendo. Se eu fosse depender, e não é desmerecendo, né, contabilidade. A contabilidade nossa é muito boa, inclusive, a parte minha tributária. A gente tem um consultor tributário que é fenomenal. O Urubatã, ele é professor da USP, inclusive. A gente aprendeu muito também, e aí quando a gente chega com essas pessoas, é gratificante o cara virar e falar assim, caraca, velho, pô, isso é meio louco mesmo, hein, meu? O que você fez aqui? Quem fez? Sim. Não, foi a gente. É bom ter os contatos. Então é bom chegar nesse ponto. É planejamento. O cara ele pode sonhar, mas faça o planejamento da maneira correta. Não coloque, não sai vendendo aí o carro, né? Não sai aí pegando os 4 mil com a mãe, igual. Mas era acessível, entendeu? Não era nada absurdo. Era acessível. Era acessível. Ô, Guilherme, pra gente encerrar, né? Fazer um merchan aí da Log Uber. Faz um resuminho aí do que você tem para oferecer, onde o embarcador te encontra. Bom, a gente está... Hoje o nosso administrativo fica ali na Raposo, né? A gente está no 21,5 da Raposo, próximo do shopping da Granja Viana, um escritório administrativo de 180 metros quadrados, por enquanto, né? Então, o intuito nosso é avançar para ter uma melhora e uma oportunidade de crescimento na parte operacional. O que a gente tem hoje para oferecer são, né, mais de 200 motoristas ativos que rodam todos os dias pela Log Uber, uma base de mais de 1.500 motoristas, tá? Um gerenciamento de risco impecável. A gente tem uma preocupação muito grande com o gerenciamento de risco. A gente trabalha aí com 3, 4 gerenciadores de risco. A gente trabalha na parte sistêmica com a Ravex. Gostaríamos de trabalhar mais, porque realmente o sistema da Ravex para a gente, ele dá uma condição de triar e fazer a gestão muito melhor do que muito sistema que se tem hoje. A Ravex é especialista na carga refrigerada. Sim. Então, assim, é o caminho. Né? Então, assim, a nossa vontade é, de fato, mostrar para esse cliente a nossa capacidade de ter boas tecnologias dentro da nossa operação, justamente para fazer esse atendimento, né? Do T2, do last mile, a distribuição urbana, carregamento da carga já pronta para distribuição, né? Então a gente carrega aquela carga que já está pronta, roteirizada dentro da indústria e faz a distribuição dedicada para a indústria. Então é mostrar isso para o cliente e que ele entenda que dentro do nosso perfil e dentro do nosso ecossistema, aquele suporte que ele precisa para que o motorista que está entregando né, a carga dele, de fato existe. Né? É muito importante olhar para o motorista da maneira que a gente olha hoje. E isso a gente tem uma garantia absurda, tá? Faz realmente sentido para a gente olhar para o motorista. Eu vi um ponto legal na publicação recente de um veículo ali, né? Um escritório móvel. Qual é o intuito daquele escritório?
escritório imóvel é justamente para a gente fazer uma prospecção, né? A prospecção para a transportadora, ela não para. Isso a gente tem Constante. é constante. Então, o nosso intuito ali com o escritório imóvel é justamente buscar o quê com ele? Fazer a prospecção, né, com um motorista na rua, no local de entrega que ele está fazendo. Então, a minha ideia é ir no atacadão, abrir o escritório imóvel, e aí o que tem no escritório imóvel? Tem lá uma televisão, onde eu vou passar, né, uma historinha da Log Uber, onde ele vai ver quais são, né, os procedimentos, os treinamentos que nós temos, e ministrar isso para o motorista, servir ele ali com uma água, um café, tem uma geladeira ali para ele, trazer um pouco mais para ele de condição, e de mostrar que a gente está vendo ele na rua também, né? E para a parte de cliente, né, fazer esse escritório imóvel que a gente lançou, mas tem o segundo já, tá? A gente vai lançar no próximo workshop, que é o escritório para o cliente, tá? Ele vai ser o escritório que vai ficar movimentando dentro das operações. E aí eu faço isso dentro da operação. Vou lá treinar quem? Os meus motoristas. Vou dentro da operação treinar o motorista, vou dentro do cliente fazer toda essa estruturação para que ele tenha um suporte ali em loco. Não dá. Bimestralmente a gente faz workshop, é muito bom, é muito legal, só que isso demanda muito tempo para o motorista. Não é que ele perde tempo, é que o tempo dele é muito precioso para que ele fique ali meio período no sábado. E é um volume muito grande de gente para receber essa orientação, né? Sim. Ali você acaba se dedicando, isso é muito legal. Show de bola. Acho que 1h30 de conversa. Já bateu 1h30 de conversa. Fala pra caramba, velho. Acho que em nome do nosso canal aí, eu gostaria de agradecer, Guilherme, a tua participação, a tua história. Eu não conhecia, fiquei bem contente, vi que tu é um cara bem batalhador, isso é bem legal. Parabéns aí, chegar nos números que você chegou, chegar na empresa que vocês chegaram. Não é fácil, eu sei, eu já vi que muitos passaram por isso e eu sei a batalha que é eu, o Helder, você sabe. Então, meus parabéns aí, sucesso na empresa. Obrigado, e que estejamos juntos aí para o que precisar aí, pode contar conosco aí. Não, conta comigo também. Conta divulgar a empresa. Não, pode, obrigado, tá? Até vi aqui que tem até meu nome, vou poder levar? Vai, é presente. Fazer nem se compara com o presente do nós, né? A canequinha com água e um bonezinho. De novo, tá? Muito importante, tá? Acho que o assunto que vocês abordam, né? E ter diferentes... Dentro da logística, ter diferentes histórias é muito importante, né? Eu vi aqui que passou muitas pessoas, né, importantes. O Leandro passou aqui, o Geraldo, né? Então, assim, são muitas pessoas que passam aqui, que tem ali o Paulo. O Paulo estava aqui. O Paulo tá em todas também, meu. Tá em todas. Tá aqui, o Paulão esse bichão aí Então, assim, obrigado, tá? Parabéns mais uma vez. Conta comigo, estou à disposição aí para muita coisa boa, para muito negócio. Eu gosto de negócio. Legal, eu agradeço também a tua presença. É legal que, tipo, no meio da conversa eu já vê oportunidades. Isso é um dos grandes motivos a gente sempre buscar essas parcerias e entender que podem surgir negócios a sinergia a todo momento. Exatamente. Né? Nem sempre visando lucro, mas as oportunidades. Sim. Desejo sucesso aí. E me ofereço aí, o Tailan também, para a gente participar do seu próximo workshop ali na cadeia. O Daniel, né? Ele participou logo lá onde é mesmo. Hoje. Principalmente agora que tu tá com frota própria, precisa... Isso, nós temos um material bem legal para te fazer ali. Pra cadeia de frio aí. Vamos marcar, cara. Vamos marcar. Vai ser muito bom pra gente. Vai ser muito bom pra gente. Show de bola. Estão convidados para ir lá no nosso administrativo. Vamos marcar com o Helder, vamos ir lá. Tá? Para você que ficou até aqui, até a próxima. Obrigado aí pela participação. Valeu. Obrigado.